Olá, gente, estamos de volta. Exercício 3 da resolução da provinha de Física 1. O exercício 3 ele é bastante conceitual. Vocês precisam ter um certo tanto de astúcia e experiência com essa matéria para poder resolver sem muitas dúvidas. Vocês precisam lembrar de duas coisas importantes. Primeira, que energia potencial é igual a massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Vocês precisam lembrar que energia cinética é igual a 1/2 de mv ao quadrado. Sim, vocês precisam lembrar também que a energia, que a gente chama de energia total, é igual a energia cinética mais energia potencial. E como eu sou péssimo de matemática, tem mais uma coisa para lembrar, que a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Aceleração centrípeta ou centrífuga, que a gente calcula da mesma maneira. Então, no exercício 3, o enunciado é: na figura a seguir, um pequeno bloco, inicialmente em repouso, é liberado de uma rampa sem atrito a uma altura de 2 metros. As alturas das elevações ao longo da rampa estão identificadas na figura. Os cumes das elevações são todos iguais, de forma circular. E o bloco não perde contato com o piso em nenhuma das elevações. Isso quer dizer que tem essa configuração, né, de uma pista de skate, uma pista de bicicross, alguma coisa assim. Não importa. Tem um bloco aqui nessa rampa, a 2 metros de altura, eu solto ele. E ele, obviamente, vai descer e, de uma certa maneira, acompanhar o relevo, né, desse piso. E, obviamente, a velocidade que ele vai assumir até o ponto que ele consegue chegar vai depender de vários fatores. O exercício já fala que não tem atrito. O atrito entre o bloco que desliza e o piso é desprezível. Então não teremos força de atrito atuando. O exercício também não fala, mas também, quando não fala, a gente assume que também é desprezível, que é a resistência do ar, ou qualquer coisa que tire energia do sistema. Então não teremos forças dissipativas, somente energia conservativa, energias que se conservam. Então não teremos liberação de calor, de luz, de som, de nada. O que quer dizer que a energia do sistema, nossa energia total do sistema, estará dividida sempre entre a energia cinética, que tem a ver com a velocidade do objeto, e energia potencial, que tem a ver com a energia acumulada, né, com relação à altura do objeto, a altura em relação ao chão, ou algum ponto de referência. Então, essa altura e as alturas dos demais cumes estará relacionada a um ponto no chão. O que mais? Ele fala que os cumes eles são iguais, quer dizer que eles vão ter o mesmo raio de circunferência. São cumes circulares, coisa que obviamente eu não consigo fazer aqui. Então, terão o mesmo raio. E isso vai servir para todos os cumes. E quando ele fala que em nenhum momento o bloco perde contato, quer dizer que o bloco ele se mantém em contato durante todo o percurso. Quer dizer que quando ele chegar aqui com uma determinada velocidade, ele não sai voando, ele permanece em contato com o piso. Então são
informações bastante importantes. No item A, qual é a primeira elevação que o bloco não consegue superar? Lembre-se que eu falei que, como a gente só está tratando de energias conservativas e a energia total no bloco será dividida entre energia potencial, energia cinética e energia potencial, então, em qualquer ponto do percurso, a energia total vai ser dada pela soma dessas duas energias. E essa soma vai ser constante. Então, neste ponto, eu tenho um determinado ET, que eu vou jogar um valor qualquer. Eu poderia dizer que eu não tenho massa do objeto, né? Mas vamos supor que a energia total é 500 joules nesse ponto, no ponto de partida. Neste ponto aqui, a energia total também seria 500 joules. Se o objeto chegasse até aqui, ele também seria a energia total 500 joules. A energia total, mas só que a energia cinética e a energia potencial, elas vão alterando o valor de acordo com a situação, né? De acordo com a altura em relação ao chão, de acordo com a velocidade. De maneira que a soma dessas duas energias sempre vai dar um mesmo valor. E nesse caso eu dei um exemplo, um valor qualquer de 500 joules. Então, isso aqui é extremamente importante vocês entenderem, que a soma ela permanece a mesma, né? É claro que nessa situação específica, num outro exercício, numa outra situação, obviamente esse valor seria diferente. Então esse valor vai mudar de acordo com a altura, né, inicial, vai depender da massa do objeto, da aceleração gravitacional do local. Então vamos partir do princípio, ponto zero. Assim que o objeto ele é abandonado, a velocidade dele é zero. Significa que a energia total ela é dada unicamente pela energia potencial, que é o mgh. Como a velocidade inicial é zero, a energia cinética é zero. Tá? Então essa vai ser a minha energia máxima. Quando o objeto começar a ganhar um pouco de velocidade, que ele vai começar a descer, né, ele vai sentir a força resultante da força, peso, dele vai fazer com que ele acelere. Então a velocidade, já num ponto mais à frente, vai ser diferente de zero. Então ele já vai ter uma certa energia cinética. Significa que a energia potencial vai diminuir um pouquinho. Só que, novamente, a soma, né, nesse ponto um pouco mais à frente, a soma da energia cinética com a energia potencial vai se manter a mesma. Então, à medida que a energia cinética for aumentando, porque a velocidade vai aumentando, a energia potencial vai diminuindo, porque a altura do objeto em relação ao solo vai ser diminuída pouco a pouco, até chegar nesse ponto, que é o ponto zero, né? Porque aqui está o chão. Então, todos esses vales estão localizados no chão. Então, quando chega aqui, bem no chão, né? Piso à altura do chão, a energia potencial se torna zero, porque a altura é zero. Logo, a energia cinética é máxima, consequentemente a velocidade do objeto é máxima. Assim que ela começar a subir a primeira rampa, ela vai perder um pouco da energia cinética e vai acumular energia potencial, porque a altura deixou de ser zero. Então a altura está aumentando, né? Está aumentando a altura em relação ao chão, então vai acumulando um pouco de energia cinética, até chegar no primeiro cume. Então, só uma parte da energia cinética que tinha acumulado até esse primeiro vale se converte em energia potencial. Quando o objeto começa a descer novamente, essa energia potencial novamente se converte em energia cinética. Percebam que, como só uma parte da energia cinética acumulada até esse ponto foi convertida novamente em energia potencial, o objeto ainda tem uma certa velocidade. Quando ele chega aqui, no segundo vale, ele tem novamente a velocidade máxima, energia potencial é zero, energia cinética é máxima. Então a primeira pergunta, qual é a primeira
elevação que o bloco não consegue superar. Energia é um negócio interessante. Você consegue muitas vezes diminuí-la, né? Você consegue diminuir a energia potencial, você consegue aumentar a energia potencial, de acordo com a posição que o objeto está em relação ao solo. A mesma coisa acontece com a energia cinética, porque ela vai depender da velocidade. Então, se o objeto altera a sua velocidade, então a energia cinética também vai ser alterada. Só que você não consegue criar energia a partir do nada, assim, pelo menos no sistema que a gente está trabalhando. Então, não tem como a energia total do meu sistema ser superior a esse valor fixo, né? Energia total vai ser um valor fixo que eu joguei aqui 500 joules, por exemplo. Então, nunca vai ser maior do que 500 joules. E também não vai ser menor porque eu não considerei nenhuma energia dissipativa. Não tem resistência do ar e não tem força de atrito. Por isso que a energia total sempre vai ter esse valor. Então, é importante que vocês percebam isso. A energia total não pode passar da energia máxima, né, inicial. Energia potencial, logo, era uma energia total. Isso significa que o objeto ele nunca vai conseguir superar a altura inicial. Então, se esse terceiro cume ele já está localizado numa altura superior à altura inicial, se ele conseguisse chegar neste ponto e eu calculasse a energia potencial dele, essa energia potencial seria maior do que a energia potencial inicial. E como nesse sistema eu não estou dando nenhuma energia a mais para o bloco, então essa é uma energia, uma situação impossível dele chegar. Então o máximo que ele vai conseguir fazer depois que ganhar velocidade, é converter toda a energia cinética que ele acumulou de volta para a energia potencial. Então o máximo que ele vai conseguir chegar é na mesma altura inicial, que é 2 metros. Como o terceiro cume já está a 2,5 metros do chão, ele não vai conseguir chegar aqui em cima. Ele vai conseguir chegar até aqui bem pertinho, né, faltando meio metro na vertical para chegar. Ele vai chegar até mais ou menos aqui, digamos, e vai voltar. Porque ele não conseguiu energia, ele não tem energia suficiente para chegar na ponta do terceiro cume. Então aqui a resposta é: o primeiro cume que ele não vai conseguir superar vai ser o cume número 3. No item B, em relação ao item A, o que acontece com o bloco em seguida? O que acontece é como se a gente pegasse esse sistema e fizesse isso. O bloco vai enxergar esse ponto como um ponto inicial, a partir do qual ele vai ganhar a velocidade. Ele está aqui, tem um momento que a velocidade dele vai ser nula, assim como estava aqui no início. E ele vai começar a descer, ganhar velocidade, né, transformando a energia potencial em energia cinética. Quando chegar nesse ponto, ele vai ter energia potencial zero, porque vai estar à altura do chão, e energia cinética e, consequentemente, velocidades máximas nesse ponto. A partir desse ponto, ele novamente vai transformar a energia cinética em energia potencial, até chegar a esse ponto, né, que a energia potencial vai ser máxima, nesse ponto, né, intermediário em relação a esse, e aí vai novamente transformando a energia potencial em energia cinética em energia potencial, de acordo com o ponto que ele está desse percurso. Então, novamente, o importante é lembrar que a energia total ela nunca vai ser alterada, porque não vai ter perdas de energia e também não vai ter ganhos de energia a partir de alguma outra fonte. Então, respeitando essa relação, a energia total vai ser energia cinética, mais energia potencial. Então, a resposta do item B seria: ele retorna ao ponto de lançamento inicial, pois não há perda de energia. Se a gente for verificar os demais itens, né, no item 2 do item B, ele diz: continua o trajeto até o ponto mais alto.
Não, porque seria provavelmente considerando o cume 4. Não acontece, porque ele não consegue vencer o cume 3. Se ele conseguisse energia de alguma outra fonte, ele poderia fazer isso. Mas não, ele foi um objeto que foi simplesmente abandonado. Então toda a energia dele depende dessa energia potencial e inicial. No item 3, retorna até o ponto 3. Não porque ele sequer conseguiu chegar no ponto 3. Né? Esse é o ponto 3. Né? Então ele não conseguiu chegar no ponto 3. Não tem como retornar ao ponto 3. No item 4, retorna até o ponto 2. Sim, ele volta até o ponto 2, mas ele ultrapassa o ponto 2 e volta até o ponto inicial. E ele fica nisso eternamente. Ele fez inicialmente isso, e depois ele vai retornar até o ponto inicial, e novamente vai fazer esse percurso até esse ponto. Isso por quê? Porque a energia é conservada, não há perdas. É claro que isso é um caso ideal, nunca aconteceria na vida real. Finalmente, item C. No cume de que elevação a aceleração centrípeta do bloco é máxima? Então, a aceleração centrípeta ela é dada por essa fórmula. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. No enunciado, ele tinha falado que o raio, aliás, os cumes, eles têm a mesma forma, o mesmo formato. Então quer dizer que o raio de curvatura do cume 1 é igual ao raio de curvatura do cume 2, que é igual ao raio de curvatura do cume 3, que é igual ao raio de curvatura do cume 4. Como o raio de curvatura é igual para todos, então a aceleração centrípeta vai depender unicamente da velocidade, certo? E a velocidade está relacionada à energia cinética. A energia cinética está relacionada à velocidade. Então, a aceleração vai ser máxima, a aceleração centrípeta vai ser máxima onde a velocidade, ou no cume onde a velocidade for máxima. Se a gente comparar os dois cumes onde o bloco consegue passar, né, considerando que ele não consegue chegar no cume desse terceiro, né, dessa terceira elevação, então a gente estaria comparando esses dois cumes. Para chegar neste cume, o objeto, o bloco, ele teve que gastar boa parte da energia cinética dele para vencer a força-peso, né? E quando ele chegou aqui, ele tinha uma determinada energia potencial. A energia potencial do objeto aqui é maior do que do objeto aqui. Significa que a velocidade que o objeto chega neste ponto, né, que ele está nesse ponto, é menor. E novamente, a soma da energia cinética e da energia potencial ela é constante para todos os pontos do percurso. Como aqui a altura é maior, então eu já sei que a energia potencial aqui vai ser maior do que a energia potencial aqui. Logo, consequentemente, a energia cinética aqui, neste primeiro cume, vai ser maior do que a energia cinética nesse segundo cume. Se a energia cinética daqui é maior do que aqui, então quer dizer que a velocidade do bloco nesse ponto é maior do que nesse ponto. Consequentemente, a resposta seria o cume 1. Tudo bem? Então, novamente, aqui a aceleração centrípeta vai ser maior, porque a energia cinética e, consequentemente, a velocidade do bloco neste cume é maior do que nos demais cumes, que no segundo cume, porque nos outros ele sequer consegue chegar. Bom, tudo bem? Então, como eu falei, foi um exercício bastante conceitual e a gente retorna então na resolução do próximo e último exercício dessa prova.